Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 14. Estamos exatamente no meio do livro, pelo menos em número de capítulos. Atos, capítulo 14, versos de 1 a 7. O apóstolo Paulo sai de Antioquia da Pisídia, dentro da sua viagem missionária, sua primeira grande viagem missionária, a partir de Antioquia da Síria, onde eles são enviados por aquela igreja para pregar o Evangelho em lugares que não haviam ouvido o Evangelho. Eles têm um grande sucesso em Antioquia da Pisídia, uma grande cidade da Ásia Menor, atual Turquia, uma das cidades da atual Turquia. E depois de um tempo, talvez alguns meses, que eles passam em Antioquia da Pisídia, eles têm que fugir, porque são perseguidos, são ameaçados de morte, e eles vão para uma outra cidade chamada Icônio, que também é uma cidade da Turquia atual, uma cidade chamada atualmente Konya, a quarta maior cidade da Turquia. Infelizmente, hoje a Turquia não é um país cristão, Então, aqueles irmãos da Galácia do Sul, ou a Galácia chamada, para onde Paulo escreve depois a sua carta aos Gálatas, cerca de 3 ou 4 anos depois desse acontecido aqui, eles sustentaram a fé durante muito tempo, mas não tempo suficiente para chegar até os dias de hoje. Hoje a Turquia é um país da maioria muçulmana. Então nós vamos ler agora Atos capítulo 14, versos de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a direção do Teu Espírito para todos nós que ouviremos a Tua palavra, queremos obedecê-la, Deus, e assim glorificar o Teu nome e agradar o Teu coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um fato interessante que eu quero destacar nesse texto, não é bem uma exposição do texto ainda, eu já lhes disse há pouco tempo atrás que a Bíblia ela não era questionada como palavra de Deus até por volta do século XVIII. A partir do século XVIII, devido a uma série de movimentos filosóficos que começaram na Europa, a Bíblia foi começando a ser questionada. E foi muito questionada, muito, principalmente nos séculos XIX e XX. Os estudiosos do século XIX, grandes estudiosos ingleses, alemães, principalmente alemães, franceses também, eles julgavam que a Bíblia continha muitos erros, porque eles olhavam a história, até onde eles conheciam da história, e eles detectavam, olha, está vendo, a Bíblia errou aqui, a Bíblia errou lá. Até que formou-se uma escola de teólogos europeus, que eles criam em Deus, eles criam até que a Bíblia era a palavra de Deus, mas eles não criam na completa inerrância da Escritura. Eles achavam que sim, a Escritura poderia conter erros históricos, erros geográficos, erros de informações que até mesmo Lucas, o autor de Atos e do Evangelho que leva o seu nome, poderia ter cometido. Isso não tiraria a
a sacralidade da Escritura e não tiraria, inclusive, a fé desses teólogos. Muitos teólogos, então, chamados liberais, da escola liberal, tinham essa visão das Escrituras. A Bíblia tem erros. Um dos erros que durante o século XIX inteiro se falou muito era dizer, por exemplo, que o Gênesis, que começava a falar que a luz foi criada antes do Sol. Um absurdo isso. A ciência, até o século XIX, falava assim, não é possível, porque a luz ela só vem a partir de um objeto incandescente, de uma estrela, de um sol, ou de uma luz artificial, como nós conhecemos hoje. Então, muitos cientistas, muitas pessoas ridicularizavam a Escritura, falando assim, olha, que bobagem, né? A Bíblia, em Gênesis, fala que a luz veio primeiro do que o sol. Isso é impossível. Até que no século XX, o nosso grande amigo Einstein, amigo porque ele foi uma pessoa extraordinária, inteligentíssima, ele descobriu que a luz, ela vem realmente antes da matéria. Você pode ter luz e não ter matéria alguma. As pesquisas científicas no século XX deixaram muito claro isso, principalmente com uma outra área da ciência, que realmente a luz ela podia viver, ela podia existir por si só. Isso é uma comprovação científica hoje. Qualquer dos nossos alunos de colégio sabe disso. Mas no século XIX não se sabia. Uma outra característica, uma outra coisa que duvidara-se muito das Escrituras eram algumas informações que o próprio Lucas dava. Teve muitos teólogos no século XIX, existia uma escola de teologia na Alemanha que falava assim, olha, Lucas errou de monte, errou muito, ele cometeu muitos erros. Uma delas era sobre essas duas cidades aqui, Listra e Derbe, como cidades da Licaônia. Até então, os historiadores, eles tinham algumas poucas informações daquela região, mas o que se sabia é que Listra e Derbe não faziam parte da Licaônia. Não fazia. Elas eram cidades separadas. Elas eram divididas. Uma fazia parte de uma província e a outra fazia parte de outra província. Mas tinha um grande estudioso no século XIX chamado William Hussey, um inglês. William Hussey, ele era da escola liberal. Ele tinha essas dúvidas a respeito da Escritura. Ele achava que as Escrituras realmente tinham muitos erros. E ele também achou que Lucas cometeu muitos erros. Mas como um bom pesquisador, um bom cientista, o que ele fez? Ele foi escrever um livro, para escrever um livro chamado São Paulo, ou o apóstolo Paulo, como viajante e cidadão romano. Esse é o título do livro dele, claro que não em português, em inglês. E William Hussey falou assim, eu vou visitar todas as cidades pelas quais Paulo andou. E todas as cidades pelas que Lucas menciona no seu livro de Atos. E lá foi William Hussey. Ele foi realmente fazer uma pesquisa de campo. E ele visitou todos os caminhos dos quais Lucas relata no seu livro de Atos. Para sua surpresa, sua grande surpresa, essa foi uma das surpresas, eu só estou contando essa, ele descobriu que essas duas cidades, Listra e Derbe, cidades da Licaônia, elas realmente fizeram parte da Licaônia, mas durante um período muito curto de tempo, que foi do ano 42 até o ano 72 da nossa era. Só nesse período. Por isso que todos os historiadores antigos, eles não sabiam desse detalhe. Mas ele descobriu, em loco, ele descobriu através porque tinham pedras que faziam a divisória, que limitavam as cidades. E ele descobriu, então, que essas pedras foram movidas. E durante um determinado tempo, do ano 42 ao ano 72, realmente essas duas cidades fizeram parte da Licaônia. E quando que Lucas escreve isso? Quando que se dá esses atos dos apóstolos, pelo menos o ponto que nós estamos? Do ano 46 ao ano 49. E Lucas escreve quando Atos? Por volta da década de 60. Então, ele chegou à conclusão, depois que ele fez toda a sua viagem, toda a sua pesquisa, ele chegou à conclusão simples assim. Lucas foi um historiador extremamente preciso.
Mas isso só foi descoberto muito tempo depois. Muito tempo depois. Ainda hoje, muita gente ainda se levanta falando muita bobagem a respeito da Bíblia. Talvez muitas coisas a gente ainda não tem resposta hoje, mas elas com certeza vão aparecer. A Escritura é fidedigna e ela não contém erro algum. Muitos homens muito inteligentes do passado, depois que morreram, é verdade, foram envergonhados pela grande precisão da Escritura. Mas isso é só um parênteses, uma curiosidade bíblica para os irmãos. A verdade é que Paulo, aqui, chegando em Icônio, ele vai passar por um processo que ele vai passar em todas as cidades por onde ele vai. Ele procura uma sinagoga e vai pregar o Evangelho, vai pregar a palavra de Deus. Depois dessa pregação, há uma divisão. A pregação do Evangelho, ela divide as pessoas. Ela divide famílias, ela divide povos, ela divide pessoas, ela divide, inclusive, o nosso coração. E nós vamos falar sobre isso. Depois dessa divisão, depois de uma divisão que houve na cidade, ela causa uma perseguição. Uma perseguição vai ocorrer sobre Paulo e Barnabé, eles vão ter que sair daí fugidos novamente, mas futuramente há um crescimento naquele local. Há um crescimento da igreja. O Senhor mesmo está trabalhando através de todas aquelas dificuldades. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, quando Paulo e Barnabé entram naquela cidade de Icônio, eles vão à sinagoga judaica, diz o verso 1 do capítulo 14, e falaram de tal modo que veio aquela grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Ou seja, eles pregam a palavra. Você vai ver isso em todos os fatos, todas as viagens de Paulo, daqui até o capítulo 28. Ele chega num local, ele já vem doido para pregar a palavra de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, nós temos nos desviado desse foco. Muitos cristãos, muitos evangélicos, inclusive, têm defendido que nós precisamos criar alguma atratividade, alguma coisa muito atraente para trazer as pessoas para a igreja, para que elas ouçam a palavra de Deus. Então, alguns chegam ao absurdo de, por exemplo, criar um ringue de boxe dentro do templo. Não sei se já tiveram a oportunidade de ver, mas existe igreja que estabeleceu um ringue. Então, nós vamos fazer uma sessão de lutas para atrair as pessoas, para que elas venham, para que ouçam a palavra. Outros, para tornar o culto um pouco mais agradável, mais palatável ao sabor das pessoas do século XXI, das pessoas pós-modernas, eles colocam ritmos de música assim, intensos e muita música. Ou uma coreografia, ou um show pirotécnico. E eles fazem muitas coisas na frente da igreja para que as pessoas fiquem animadas. Muitos pastores contam muitas piadas no púlpito. Eles fazem muitas gracinhas. Eles trabalham bastante a oratória para que eles falem de uma forma agradável, que as pessoas gostem, que as pessoas se divirtam. Como que as pessoas têm que vir para o culto como se fosse um lazer, uma distração, uma coisa agradável. Como elas vão ao show. Se você vai a um show e o show é chato, o que você faz? Você vai embora. Ou você não volta mais lá, você não indica mais para ninguém. E as pessoas estão pensando que o culto é como se fosse um show, alguma coisa que você vai lá para massagear o seu ego, para agradar a carne. Há muitas formas que a igreja evangélica moderna tem usado para atrair as pessoas para depois pregarem a palavra. Há um tempo atrás, uma irmã minha, crente em Cristo, não irmã de sangue, irmã na fé, crente mesmo, muito crente, muito madura na fé. Mas, nessa vez, ela me fez uma pergunta que mostrou uma certa imaturidade. Ela falou assim para mim: você não acha que hoje Deus deveria estar fazendo muitos milagres para que as pessoas vissem e crescem? Eu falei: eu acho que não, irmã. Sabe por quê? Os momentos de maior milagre na história bíblica foram o êxodo do Egito, onde Deus fez extraordinários milagres ao tirar o povo do Egito. E olha,
aquele povo que saiu do Egito, com todos aqueles milagres, o que eles eram incrédulos, o que eles continuaram sendo incrédulos depois de terem visto tantos milagres do Senhor, então não surgiu muito efeito. Aquele povo que viu tantos milagres é aquele povo que fez o bezerro de ouro. É aquele povo que no deserto, é aquele povo que reclamou de Moisés, que murmurava contra Deus, que descria daquilo que Deus estava fazendo no meio do povo, ou através do povo. Outra coisa, um outro período de grandes milagres foi na época de Eliseu e Elias. Foi uma época de grandes milagres. E foi uma época de grande incredulidade do povo judeu. Grande incredulidade. Outra época foi a época dos juízes. Deus fez muitos milagres através dos juízes. E o que nós aprendemos no livro dos juízes? Que as pessoas eram terrivelmente cabeça dura. Essa é a palavra traduzida lá do texto bíblico. Eles eram teimosos, eles eram incrédulos, eles eram desobedientes. O outro grande período, o quarto grande período de maiores milagres que você vê na Bíblia, foi justamente quando, no ministério do Senhor Jesus, o ministério terreno do Senhor Jesus, e o ministério dos apóstolos. Estava acontecendo muitos milagres aqui. Nós estamos olhando para uma época de muitos milagres. E muitos não creram. Muitos não creram. Então eu tive que me voltar para aquela irmã e falar: irmã, eu não posso concordar com você. Talvez muitos milagres, eles iludem as pessoas, mas eles não produzem fé no coração. O padrão de Deus, a forma como Deus trabalha, é sempre através da sua palavra. A sua palavra. Veja que, mesmo nesse texto aqui, Paulo ele começa pregando a palavra. Em alguns momentos, em algumas das pregações que nós já passamos por elas, você vai ver que Deus algumas vezes faz milagres, outras ele não faz milagre algum. Porque Deus é soberano, ele faz milagre a hora que ele quer. E, na verdade, o texto de Atos está nos ensinando o tempo todo que quem faz os milagres não são propriamente os apóstolos, é o próprio Deus através das mãos dos apóstolos. É o que ele fala aqui, por exemplo, no verso 3. Veja o que fala no verso 3, principalmente na parte final. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual, o Senhor, ele está falando a respeito do Senhor, o qual aí é o Senhor, nesse caso aqui é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Então, era a palavra do Senhor que estava fazendo sinais e prodígios para que confirmasse que realmente aquela palavra que eles estavam falando vinha da parte do Senhor. E por quê? Por uma questão muito simples. Nós não tínhamos o Novo Testamento. Nessa época, o que está acontecendo aqui, eles não tinham toda essa parte da Escritura. Eles não tinham Novo Testamento nenhum. Eles só tinham o Antigo Testamento. E agora Deus está fazendo uma nova revelação. Então, portanto, Deus precisa realmente fazer muitos milagres para que testifique ou que confirme a própria palavra da sua graça. Mas a outra coisa que acontece é que essa palavra, ela causa divisão. Vocês me acompanharam na leitura e vocês viram o quê? Muitos creram naquela sinagoga, muitos creram. Veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, ou gentios, pessoas que não eram judias. Então, muitos creram. Mas no verso 2 diz: mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Houve uma outra grande quantidade de pessoas que não creram. Muito pelo contrário. Se levantaram contra a palavra que Paulo e Barnabé pregavam. Por que isso, meus irmãos? Por que essa divisão? Por que alguns creem e outros não creem? Hoje a gente, às vezes, é levado a pensar da seguinte forma.
Por exemplo, você traz um visitante na igreja pela primeira vez, uma pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho, pelo menos não o Evangelho exposto. E naquele dia, naquela noite que você pregou, você achou que a pregação do pastor foi péssima. O pastor pregou, nossa, demorou demais, foi cansativo, como eu, por exemplo. Demora demais, nossa, falou muito, cansou o povo. Aquela pessoa não... Olha, que dei azar. Levei o meu visitante na noite errada. Porque ele realmente não pôs aquilo que ele tinha que colocar para fora para que aquela pessoa ouvisse. Porque nós acreditamos, meus irmãos, que é pela capacidade do pregador, é pela inteligência ou pela eloquência das pessoas que pregam, ou do formato do culto, é que as pessoas vão crer ou não. Nós ainda cremos nisso hoje em dia. Mas a palavra de Deus não me ensina isso. Porque quem pregou aqui foi o grande apóstolo Paulo. E não foi só o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus, quando ele pregava para multidões, muitos não criam. Você quer um pregador melhor do que o Senhor Jesus? Eu gosto de muitos pregadores. Eu acho que John Piper é o maior pregador vivo hoje. Eu gosto muito de Augusto Nicodemos, acho ele um excelente pregador, talvez o melhor pregador brasileiro que nós temos. Amo o Hernandes Dias Lopes. Tem muitos bons pregadores. Um recentemente que morreu agora, R.C. Sproul, um grande pregador também norte-americano. Temos muitos bons pregadores, mas nenhum, até hoje, foi como o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus pregou, e muito poucos creram na sua palavra. O próprio Deus encarnado pregando a sua palavra. E mais, ele falou assim, a palavra que eu prego, ela vai causar divisões, inclusive dentro das famílias. Muitos se voltarão contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, porque uns vão crer e outros não vão crer. Até hoje funciona dessa forma. Quando o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, junto com Barnabé, esse outro gigante da fé, pregaram o evangelho ali naquela cidade de Icônio, como em outras cidades, a palavra caía no coração de alguns, libertava, criava grande alegria, como nós vimos na semana passada, lá em Antioquia da Pisídia, que diz o texto que eles se encheram de alegria nos seus corações. E por que para outros a palavra de Deus parece ser tão indiferente? Parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Será que é só a pessoa que está distraída e não ouviu? Quando nós lemos a parábola do semeador, que o próprio Senhor Jesus ensina, a gente vê a real causa. Meus irmãos, ali naquele texto diz que a palavra do Senhor ela cai em vários tipos de coração. Ele faz a parábola é sempre um paralelo, né, uma metáfora a respeito de alguma coisa que as pessoas conhecem, como por exemplo a agricultura. Então o agricultor ele vai lá, lança as suas sementes e ela cai em vários tipos de solo. Então o Senhor Jesus está usando aquela figura para mostrar que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela também cai em vários tipos de coração. Alguns corações recebem a palavra assim de imediato, com muita alegria. E durante um certo tempo parece que aquela pessoa realmente é convertida. Parece que ela entendeu o Evangelho. Alguns até frequentam a igreja durante um bom tempo. Alguns até por anos. E eu já vi isso acontecer, é muito triste. Eu já vi pessoas frequentarem a igreja durante mais de 20 anos, participando das alegrias do Evangelho, participando das riquezas do Evangelho. Mas depois, num determinado momento da vida, diz o texto lá de Jesus, na parábola, ou as preocupações com os cuidados deste mundo, os cuidados do mundo, ou a perseguição, ou as dificuldades da vida, elas parece que tiram aquela semente que foi plantada. E isso vai bater com que
o livro de Hebreus nos ensina, no capítulo 6, no capítulo 10, é como se houvesse uma plantinha sendo nascida, ela germinou no coração daquela pessoa, ela até formou um brotinho, uma plantinha, mas ela morre. Ela realmente não era uma planta nascida de verdade, ela não cria raízes. É uma planta que não tem fundamento. Ele realmente não crê. Eu não sou pastor ainda. Mas há muito tempo, não é de agora, há muito tempo, mesmo como um professor de escola dominical, como um seminarista, a minha grande preocupação, meus irmãos, grande preocupação, é que pessoas que me ouvem domingo após domingo, assim como ouvem outros pregadores, assim como ouvem pregações na televisão, na internet, elas estão ouvindo e ainda não têm um coração verdadeiramente pronto para o Evangelho, nascido de novo. Essa é a minha maior preocupação. Teve um tempo, há muito tempo atrás, no começo da minha vida de convertido, quando eu achava que uma pessoa aceitava o Evangelho, acabou. Ela ia ser crente para sempre. E se ela tivesse, então, na igreja já há algum tempo, eu já ficava tranquilo. Falei, essa daí é crente para sempre. E eu vi muitos abandonarem o Evangelho. Muitos, não foram poucos. Muitos. Talvez alguns irmãos aqui já tenham tido essa experiência, já viram isso acontecer. É muito triste, é muito triste. Meu querido, que tipo de coração que é o teu? Que tipo de coração que é o teu? Você realmente entende o que é a graça do Senhor Jesus? Você entende realmente o que Deus fez através de Jesus Cristo por nós? Você entende o quanto nós somos necessitados do perdão de Deus? O quanto você é mau no seu coração? O quanto seu coração é pecaminoso? O quanto nós não amamos a Deus? O quanto nós precisamos deste Evangelho? Você tem noção disso? O Senhor Jesus, Ele tem se tornado a sua grande paixão, seu grande amor, o grande alvo da tua vida. Nós temos muitos alvos na nossa vida do dia a dia. Amanhã mesmo, muitos de nós vamos levantar para trabalhar, para produzir. Temos alvos de ganhar dinheiro, de construir casa, de casar, de educar os nossos filhos. Temos muitos alvos, todos eles válidos, todos eles muito importantes. Cuidar da nossa saúde, fazer exames médicos, ir ao médico, cuidar de uma casa, cuidar da família. Qualquer alvo que você possa imaginar. Todos eles são bons alvos. Mas será que o alvo de agradar o Senhor Jesus Cristo, o alvo de crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, é o maior alvo da sua vida? É aquilo que está por detrás de todos os outros alvos? Você pode, inclusive, ter um alvo assim, eu vou ser o homem mais rico do mundo. Pode. Não é pecado em si. Se o alvo de agradar o Senhor Jesus estiver por trás deste alvo, ele é totalmente válido. Eu espero que você consiga. Eu espero que você consiga o seu alvo. Pode ser que o seu alvo maior seja ter o casamento mais feliz do mundo. É um excelente alvo. É um alvo que todos nós, como homens e mulheres casados, temos que procurar. Válido. Mas se o Senhor Jesus não estiver por trás desse alvo, como o maior alvo de agradá-lo, de fazer a sua vontade, esse alvo vai te levar a decepções, a frustrações, a ruína. Qualquer outra coisa que você possa imaginar. Independência financeira, resolver um problema do seu coração, algum pecado que você esteja lutando contra ele. Eu aprendi isso com o Piper,
e eu vou ser grato a Ele pelo resto da minha vida. Ele aplicou o Evangelho ao meu coração de uma forma que eu nunca tinha pensado. Às vezes a gente luta contra alguns pecados, assim, como se o pecado fosse o meu inimigo, e eu ponho as luvas de boxe, e eu vou lutar contra o pecado, eu vou lutar contra esse pecado. Como se a força minha fosse lutar contra o pecado, e eu vou vencer, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais à igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou cantar na equipe de louvor, eu vou vencer esse pecado. O Piper falou assim, não. Você tem que amar o Senhor Jesus Cristo mais e mais. Você tem que receber o amor do Senhor Jesus Cristo. Você tem que compreender o quanto Ele ama você. É esse amor por Ele que vai te desviar os olhos do pecado. É Ele que vai te dar vitória sobre o pecado. É quando você está cheio do amor do Senhor Jesus Cristo dentro do seu coração. Aquelas pessoas, eles estavam lutando contra a incredulidade. E não só eles lá, há 2000 anos atrás. Ou quase 2000 anos atrás. Nós também lutamos contra a mesma incredulidade. Eu e você. Meu irmão, eu queria muito que você, espiritualmente agora, não fisicamente, você dobrasse o seu coração diante do Senhor Jesus Cristo, e entregasse a sua vida a Ele realmente, que você cresce nele. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje nós vivemos em época de paz. Nós estamos em época de paz, com todas as dificuldades do nosso Brasil. Mas aqueles apóstolos, logo em seguida, eles começaram a ter uma grande parte daquele povo contra eles. Imagina aqueles que creram, que moravam na cidade. Eles também tiveram dificuldades, eles também tiveram lutas. Um outro conceito muito errado do Evangelho hoje em dia. As pessoas hoje pensam assim, olha, aquele meu amigo me convidou para ir para a igreja evangélica, eu acho que eu vou lá mesmo, sabe por quê? Olha, eu vejo a vida dos crentes e até que é boa. A vida dos crentes é boa. Eles não gastam dinheiro com cachaça, eles não gastam dinheiro com prostituição, eles não gastam dinheiro na noitada, né? não tem baderna na vida do crente, eles não gastam nem jogo com loteria esportiva. Não tem mais loteria esportiva, agora é Mega Sena, né? Mega Sena. Eles não gastam dinheiro com essas coisas. E outros, eles até têm uma vida equilibradinha. Eu vejo lá os casais crentes entrando com as famílias na igreja. Eles até têm um carro bom, melhoram de vida. A casa deles é boa. Rapaz, eu vou ser crente também. Tem muita gente indo para as igrejas assim. Aliás, as igrejas hoje que estão lotadas, sabe por que elas estão lotadas? Porque os pastores estão prometendo para elas que Jesus vai dar um monte de coisa para elas que Jesus nunca prometeu. E depois elas vão ficar frustradas, desanimadas, e vão perder até o pouquinho de fé que elas têm no coração. Porque elas vão falar assim, eu não tive fé suficiente para ter aquele carrão do ano que aquele irmão, ou aquele pastor sem vergonha, ladrão, que está roubando a igreja, tem. Eu não tive fé suficiente igual a ele. Meus irmãos, sabe como é que estava a vida daquelas pessoas naquela sinagoga, ou aqueles gregos que estavam morando naquela cidade? Eles estavam vivendo a vida do dia a dia deles, eles estavam tranquilos. Quando Paulo e Barnabé chegam com o Evangelho, eles não estão prometendo para eles, olha, a vida de vocês vai agora ficar melhor ainda. Pelo contrário, eles tiveram dificuldades. Eles passaram a ter dificuldades que eles não tinham. Por que você está buscando ao Senhor Jesus Cristo? Para que Ele te dê um casamento melhor, filhos melhores, um marido melhor, um pouco mais de dinheiro na sua conta, mais saúde, uma longevidade, uma boa poupança ou uma boa aposentadoria. Por que você está buscando o Senhor Jesus Cristo? Pensa nisso. Isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar agora há pouco.
Se você realmente tem o coração do Senhor Jesus para agradar o Senhor Jesus Cristo, você não vai buscar o Senhor Jesus por causa dessas coisas. Embora Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua imensa bondade, Ele vai dar para muitos de vocês tudo isso. Um marido mais amável, uma mulher mais amorosa, mais carinhosa. Ele vai realmente dar para muitos de vocês muitas bênçãos, mas não para todos. Para alguns de nós, ele vai dar tribulação, dificuldade, como deu para Paulo e Barnabé. Ou vocês acham que é gostoso sair fugido, de cidade em cidade, sendo apedrejado? Vocês acham que isso é modelo de sucesso? É modelo de sucesso isso? Principalmente para os evangélicos modernos do século XXI? Será que os pastores evangélicos que hoje estão pregando um evangelho da prosperidade pensaram já nisso? Será que é esse o Jesus que está realmente sendo pregado? Aquele povo estava tranquilo. E eles passaram muitos a serem perseguidos. É só você depois ver a carta de Paulo aos Gálatas, e você vai ver as dificuldades que eles estavam passando lá. Mas, meu irmão, independente de tudo isso, quem converte o coração do homem é o próprio Senhor. Quem faz o seu evangelho expandir é o próprio Senhor. Quem faz aquelas pessoas crerem verdadeiramente no Senhor Jesus é o próprio Senhor. Tanto é que o que acontece logo depois? A igreja cresce. Aquela igreja cresce. E ela cresce por quê? Porque ela cresceu a partir do ensino da palavra do Senhor. Nós temos um objetivo nessa congregação do Jardim Fortaleza, é crescer, é nos tornarmos uma igreja forte, independente, pujante, que realmente faça diferença nesse local onde nós somos colocados. Esse é o grande objetivo da liderança, minha, da liderança, e eu creio de todos os irmãos. E nós vamos fazer isso através da pregação da palavra como ela é. Do Senhor Jesus que pregou esta palavra, e não de algum evangelho água com açúcar. Nós não vamos pregar aqui, olha, venha para Jesus e a sua vida vai ser um mar de rosas. Para alguns pode ser, para outros não. Agora, você conhecendo o Senhor Jesus, você tendo a alegria do Senhor Jesus dentro do seu coração, você pode ter tribulação e você pode ter paz, você pode ter uma vida tranquila, você vai ter o melhor que você poderia ter. Conhecer o Senhor Jesus Cristo através da Escritura, e não o Jesus da mídia. Meu irmão, eu não sou, você nunca me ouviu falar isso, eu não sou contra você ouvir pregações ao longo da semana. Muito pelo contrário, eu incentivo. Se vocês veem as minhas postagens no Facebook e no WhatsApp, vocês vão ver que eu incentivo vocês a lerem muito, a ouvirem bons pregadores. Eu quero que vocês façam isso. Ouçam mesmo. Mas cuidado com o que você ouve. Porque tem muito Jesus falsificado, fake. Jesus fake Jesus, pregado por aí. Esse Jesus que vai te trazer só benefícios. Depois, quando você passar por uma tribulação, por uma dificuldade, você não vai entender, você vai falar assim, ué, por quê? Eu não estou entendendo. Eu abracei aquela causa dos evangélicos lá, mas eu só estou tendo dificuldade na minha vida. Que raio de evangelho é esse? Porque falaram mentira para você. Jesus, ele realmente traz uma paz no coração imensa, uma alegria, uma satisfação, um gozo, um sentido de vida inexplicável. Mas é aqui, ó. Você pode ter até uma vida boa, mas também você pode ter uma vida difícil, dura. O que Jesus traz no seu coração não muda. Não muda. Não muda. Deus é o grande autor do Evangelho. É Ele que faz essas coisas no nosso coração. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar. Eu queria que você, durante um
pequeno tempo, um tempo suficiente. Não precisa ser fisicamente, visivelmente, nada disso. Você se colocasse diante do próprio Senhor Jesus Cristo, em espírito, crendo que Ele está aqui, crendo que Ele anunciou esta palavra que é dele, e que você dobre o seu coração diante dele, que você rasgue o seu coração, se ajoelhe diante do Senhor Jesus, entregue a sua vida completamente a Ele, creia realmente, verdadeiramente, tenha um coração realmente convertido, tenha realmente essa semente num solo preparado pelo próprio Senhor, um solo limpo, de tal forma que os cuidados da vida, as tribulações, aquelas coisas que sufocam a nossa fé, elas não estejam presentes nesse solo do teu coração. Que tipo de coração ou que tipo de solo é o teu coração? Que tipo de fé que você tem? Peça ao Senhor fé. Se você tem dificuldade de crer, se você tem dificuldade de se colocar diante do Senhor de forma completa, peça a Ele: Senhor, aumenta a minha fé. A Escritura nos revela que muitos fizeram esta oração. Muitos, diante da grandeza do Senhor Jesus, criam nele, mas não criam de todo o coração. Não criam a tal ponto de entregarem toda a sua vida a Ele. Se você tem dificuldade, faça essa oração agora. Dobre o seu coração diante do Senhor, e Ele vai mudar a sua perspectiva, Ele vai mudar o seu coração, Ele vai encher a sua boca de alegria, você vai produzir frutos para o reino. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse no final da sua parábola: aquele que cair em solo preparado pelo Senhor, ele vai produzir a 100, a 60, a 30 por um. Ele vai produzir frutos de justiça, frutos de uma vida santificada, frutos de uma vida satisfeita na própria palavra do Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe os nossos corações, ó Deus. Não permita que nenhuma das pessoas que entrou nesta noite aqui saia daqui sem ter nos seus corações plantadas a verdadeira palavra do Senhor. Que eles possam se alegrar no Senhor, e mesmo que passem por dificuldades e lutas, que eles possam produzir muitos frutos para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino, para gozo do Teu coração, para a satisfação das suas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.